Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Felipe D e eu vou comentar com vocês alguns exercícios de provas antigas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Em particular, eu vou focar com vocês as questões relacionadas às estações do ano. Eu busquei trabalhar com questões nos últimos 10 anos que envolvam não só movimentos da Terra, mas também fenômenos que possam ajudar a determinar uma estação específica. Vamos ver a primeira questão, por exemplo, que é a questão sobre a órbita da Terra que, no caso, a Terra gira ao redor do Sol numa órbita elíptica. Chamamos esse movimento de translação e, para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva aproximadamente 365,26 dias. Esse tempo nós chamamos de ano sideral. Ele é medido em relação às estrelas supostas fixas no infinito e é maior do que o ano trópico, que é de aproximadamente 365,25 dias. Primeira pergunta. Faça um X na figura abaixo que representa a órbita da Terra. Tá? Vamos lembrar do comentário do Tiago, da aula anterior, que a órbita da Terra é praticamente circular. Então, se você for pensar nessas quatro imagens, se ela é praticamente circular, você pode escolher, por exemplo, essa daqui. Na verdade, essa daqui é a órbita de Marte, que é considerada uma das órbitas mais achatadas, mais elípticas, né, de todos os planetas do Sistema Solar. Essa daqui, no caso, é a órbita de um cometa. E, no caso, a Terra ela tem uma órbita menos achatada do que essa daqui, praticamente circular mesmo. Ou seja, sobra apenas a primeira opção, tá? Que é a opção correta. Já aproveitando esse momento, existe uma segunda pergunta, né, que fala sobre o fenômeno responsável pela diferença entre a duração dos anos trópico e sideral. Vale lembrar que a Terra, o movimento que a Terra possui, tem vários tipos de componentes. Uma delas é a translação, outra é a rotação, e uma delas, em particular, é a chamada precessão do eixo de rotação da Terra. Esse eixo, essa precessão, faz com que o eixo ele altere a sua direção ao longo de muito tempo. No caso, esse movimento dura praticamente 26 mil anos. E é essa pequena diferença, tá, entre o ano sideral e o ano trópico é que vai ser causado basicamente pela precessão. Por quê? Lembrando que o ano sideral, como a gente pode ver aqui, ele está medido em relação às estrelas supostas fixas do infinito. E, no entanto, para que essas estrelas continuem fixas, é necessário que os referenciais de medida permaneçam orientados numa mesma direção. Entretanto, se a gente comparar com o Sol, a gente vai perceber que as estrelas elas têm uma ligeira movimentação causada pelo eixo de rotação da Terra. Ou seja, entre todas essas alternativas aqui, precessão do eixo, inclinação do eixo de rotação da Terra, satélites naturais e satélites artificiais atualmente em órbita com a Terra, a primeira opção de longe é a que explica essa diferença entre a duração dos anos trópico e sideral. Portanto, a precessão do eixo de rotação da Terra, certo? Vamos para o exercício 2, que ele já tem uma outra característica bem interessante das provas da OBA, que é o seguinte: às vezes o enunciado ou às vezes a imagem pode nos ajudar a resolver a questão em si. Vamos dar uma olhadinha no enunciado dela, né? Que ao lado está um esquema mostrando a Terra no seu movimento anual ao redor do Sol, em perspectiva fora de escala, com quatro datas especiais. Qual é a data em que ocorre cada um dos eventos da lista a seguir? No caso, a gente tem aqui vários eventos, né, que a gente pode observar de acordo com as datas e os fenômenos. Bom, reparem aqui que a imagem ela já está mostrando três três não, cinco referenciais nos quais utilizamos também para determinadas estações do ano. No caso, o Equador, os trópicos, os paralelos, o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, e também o Polo Norte e o Polo Sul, além das datas. Tá? Vamos lá. Equinócio de outono no hemisfério sul. Lembrando das estações do ano, né? Outono ocorre entre a transição entre o verão e o inverno no hemisfério sul. Então a gente precisa procurar aqui nessa imagem em que momento está acontecendo o verão. No caso, lembrando que verão é quando a
porção do hemisfério da Terra recebe maior quantidade de luz, no caso aqui do hemisfério sul, dia 21 de dezembro, certo? Aqui a gente pode dizer que estamos no verão no hemisfério sul, enquanto 6 meses depois, no hemisfério sul, né, irá acontecer o inverno, ou seja, dia 20 de março acontecerá o equinócio de outono no hemisfério sul. Da mesma maneira, já aproveitando o comentário que a gente fez anteriormente, nós podemos dizer que o início do verão ocorre no dia 21 de dezembro. Tá? Além disso, Sol a pino é quando os raios solares incidem exatamente sobre aquele paralelo, aquele local. Tá? No caso, Sol a pino no Trópico de Câncer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Trópico de Câncer, né? Na parte aqui da direita, no dia 21 de junho, repara, os raios solares incidem exatamente sobre o Trópico de Câncer. Ou seja, nessa data aqui, no dia 21 de junho, nós podemos dizer que o Sol estará a pino, ou em outras palavras, não teremos sombra projetada nesse dia. Tá? Bom, como a gente comentou aqui, no hemisfério sul, nós temos o equinócio de outono e o início do outono também é determinado pelo esse fenômeno, o equinócio. Tá? Então, no dia 20 de março. Assim como no hemisfério sul, da mesma maneira que o Sol a pino no Trópico de Câncer ocorre no dia 21 de junho, a gente também tem o início do inverno. Da mesma maneira, o oposto no início do verão do hemisfério norte, na mesma data. E, no caso, a primavera do hemisfério sul. Se no dia 20 de março já aconteceu o outono, no dia 23 de setembro, 6 meses depois, ocorre o início da primavera. Tá? No caso aqui, a gente está vendo o Trópico de Câncer no dia 21 de junho e o Trópico de Capricórnio, ele vai estar exatamente sobre os raios solares, né? Ou melhor, os raios vão incidir perpendicularmente sobre esse trópico no dia 21 de dezembro, conforme a gente pode ver nessa figura, tá? Agora, uma questão um pouquinho mais específica. Sol sobre a intersecção da eclíptica com o Equador celeste indo do hemisfério sul para o norte. Vamos pegar essa informação aqui. Sol indo do hemisfério sul para o norte, tá? Passando pelo Equador celeste, tá? Se está passando sobre o Equador celeste, significa que tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, esse momento aqui iremos ter dias e noites iguais, ou seja, a gente está observando aqui um equinócio. No hemisfério sul para o hemisfério norte, ou seja, o Sol vai iluminar mais o hemisfério norte a partir de agora. Em quais dessas datas você consegue identificar esse fenômeno? Bom, olha só, aqui do hemisfério sul para o hemisfério norte, recebendo mais luz, ou seja, 20 de março, conforme a gente consegue observar aqui. E o solstício de verão no hemisfério norte, no caso, dia 21 de junho. Perfeito, galera? Tá? Vamos para o próximo exercício, que é bem curioso, tá? Ainda relacionado com a figura, só que agora de um outro ponto de vista. Agora a gente vai observar exatamente, né, a posição do Sol em relação à superfície terrestre ao longo do ano. Tá? Escreva verdadeiro ou falso para as afirmações abaixo. Vamos lembrar que o Sol, tá, vai ter momentos em que a gente vai ter Sol a pino, né, entre os paralelos marcados entre as linhas C e E, né? Fora dessa região nós não teremos Sol a pino, certo? Enquanto nas regiões A e B e F e G nós podemos ter as famosas dias ou noites extremamente longas. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Solstício de dezembro, dia 22 de dezembro, o Sol percorre o paralelo E. Solstício de dezembro, tá? A gente estaria tendo aqui o paralelo E, o Trópico de Capricórnio. E está correto, tá? Bom, agora essa segunda aqui, ela tem um pouquinho de dúvida, a gente tem que pensar um pouco com calma. Quando é verão entre A e B, o Sol permanece sempre acima do horizonte. Detalhe, essa informação aqui ela só vai acontecer apenas em um dia do verão, que é quando o Sol estiver exatamente sobre o paralelo C. Tá? Nesse momento, sim, a gente vai ver o Sol sempre acima do horizonte, independente da região aqui entre A e B. Fora disso, errado. Por isso a alternativa aqui é falsa. Tá?
O Sol passa 2 vezes por ano pelo zênite de um observador entre os paralelos B, que está aqui em cima, e paralelo F, que está aqui, certo? Na verdade, como a gente viu, o Sol vai passar 2 vezes pelo zênite, ou seja, o Sol estará a pino apenas entre as regiões C e E, ou seja, alternativa falsa. Bom, a próxima, no equinócio de março, o Sol cruza da linha D do sentido de C para E, ou seja, do norte para o sul. Na verdade, não. Como a gente viu no exercício 2, é justamente o contrário. Tá? E quando o Sol percorre o paralelo C, tem início o verão no hemisfério sul. Na verdade, o oposto, né? É o início do verão no hemisfério norte. Alternativa falsa. Tudo bem? Bom, vamos fechar agora esses exercícios com uma coisinha bem interessante, que é, vamos começar a mexer um pouquinho com contas, só que agora, reparem nessa imagem aqui no cantinho. Essa imagem, ela é uma representação, tá, dos astros do ponto de vista da Terra, ou seja, do ponto de vista geocêntrico, no qual a gente observa a trajetória aparente do Sol em relação a uma esfera celeste, uma esfera onde, teoricamente, a gente teria todas as estrelas, as luzes de todas as estrelas projetadas sobre essa esfera. Tudo bem? Então vamos lá. O Sol visto da Terra se desloca aparentemente pelas constelações zodiacais contidas na esfera celeste sobre uma linha imaginária chamada de eclíptica. Tá? A expansão do plano do Equador até a esfera celeste define o Equador celeste, conforme a gente vê aqui na imagem, e eclíptica e Equador têm o mesmo centro, estando inclinadas entre si em 23 graus e meio. Bom, 23 graus e meio, lembra dessa informação? Inclinação do eixo de rotação da Terra, ou seja, aqui essa inclinação nada mais é do que a inclinação do eixo de rotação em relação ao plano do sistema solar. Logo, se cruzam, veja a ilustração ao lado. Agora, calcule quantos graus o Sol, visto da Terra, caminha sobre a eclíptica num dia, tá? E dada a informação do período sideral de 365 dias. Bom, gente, esse daqui é simples. Vamos pensar com calminha, tá? Vamos dar uma olhada aqui. No caso, o Sol, certo? Ele demora 365 dias para dar uma volta completa e percorrendo a volta, ou seja, 360 graus. Então a gente pode determinar a taxa de translação do movimento aparente do Sol por dia, basicamente 360 graus por 365 dias, ou seja, 0,986 graus por dia. Só que nesse caso, numa prova, na prova da OBA, a gente pode arredondar esse número, tá? E aproximadamente 1 grau por dia. Ou seja, tanto esse resultado quanto esse resultado aqui, eles são considerados corretos. Tudo bem? Gente, agradeço aqui pela atenção de vocês e espero encontrar vocês mais algumas vezes, tá bom? Muito obrigado, bons estudos!